Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do nosso estudo do livro Missionários da Luz. Aqueles que estão aí conosco neste momento, que nos acompanham, seja no dia que passa ou no futuro. Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, tudo ótimo. Olá, meus amigos do chat, nossos amigos, né, que estão aí sempre acompanhando. Eu gosto de ver comentários. Quando vocês colocam comentários, é É muito bom, bom. né? É muito bom. Comentem aí conosco, né? E participem das questões que a André Luiz está colocando para nós, a Alexandre, é muito bom. Então é Bom, isso. nós vamos então recordar um bocadinho, né, o que foi falado no último estudo para aqueles que estão chegando, aqueles que esqueceram, né, onde paramos. Sempre a gente faz essa pequena recordação. E a gente lembra que André Luiz estava acompanhando lá os companheiros que tinham acabado de sair daquela reunião mediúnica, onde foram tratados aqueles companheiros, né, do vampirismo, e todos receberam muito auxílio, embora a reunião não tenha sido assim de grandes comunicações, mas teve muito auxílio. E aí, na saída desses companheiros, o Alexandre começa a fazer ali uma observação, que não deixa de ser um estudo, né, a respeito de como as pessoas, né, saindo da casa espírita, com toda aquela vibração, com todo aquele trabalho que receberam da espiritualidade no serviço, no caso mediúnico, vão utilizar aqueles fluidos, aquela sintonia, todo aquele preparo, aquela luz interior que foi ali trazida, né, naquele tratamento. E aí começam, então, a observar a rua, né, a comentar sobre a ambiência da rua. E a gente até comentou sobre a questão dos nossos lares, né, do cuidado que nós devemos ter com as nossas sintonias, as nossas verbalizações, para termos boa ambiência. E aí nós vamos continuar com essas colocações sobre a influenciação, porque é isso que traz a influenciação, né? A gente vai continuar, então, com a leitura dessa segunda parte, que a Márcia vai ler para a gente, depois está comentando aí, vocês refletindo conosco. É isso aí. Vamos lá? Então vamos lá. Então, lembrando, né, nós estamos no capítulo 5, vamos ter 3 partes, e agora nós vamos começar a segunda parte, que é a influenciação, como a Thelma já falou, né? Então, acompanhamos o grupo no qual se encontra o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. Vocês lembram, né, que eram 3 médios, um com a influenciação do sexo, o outro da bebida e a outra da alimentação. Então, eles vão acompanhar que era um rapaz mais jovem que tinha todas essas inquietações do sexo. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se, desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Então, a gente vê aqui que nós acabamos o capítulo anterior, né, Thelma, falando que da fronte, da testa deles, eles irradiavam luz, luz que receberam do auxílio dos benfeitores espirituais. Naquilo que eles vão para a rua, imediatamente eles começam a receber essas influências e se deixam levar. Uhum. De 3 entidades que eles falam aqui, que nem percebiam a presença de André Luiz e de Alexandre, porque eles tinham um padrão vibratório muito baixo.
E aí eles falam, né, que a senhora, coitada, já começou, a fronte já ficou escura, os pensamentos já mudaram, já não são mais de alegria, e por aí vai, né, Théo? A questão da sintonia, né? Ela entrou na sintonia dessas essas entidades, né, que estavam ali aguardando. Lembra que foi falado no capítulo passado, no trecho, né, da primeira parte, que eles aguardavam do lado de fora. Então entrou ali em sintonia e já está sentindo as Exatamente. modificações, né? E aí a mãe fala, né? Ó, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente por manter a continuação do mesmo estado de alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se, tem duas palavras distanciadas aí, gente, agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Olha só que interessante, né, Thelma? Então a gente sai dali, não consegue manter a mesma vibração, não consegue manter a mesma alegria. Aí as nossas questões começam a vir, a confiança que a gente tem em Deus, em Jesus, tudo isso vai embora. Tudo isso vai embora, né? Engraçado que ele passa uma imagem aí, eu pensando aqui, né? A mãe que está esperando o filho lá fora quando sai do colégio, os pequenininhos, né? A gente, aquele abraço, né? Então eles estavam ali esperando, só que não é esse jeito, né? Mas é para eles, as entidades, é uma satisfação. Oba, né? Já vou ser acolhido, né? Porque eles estão recebendo a imantação, estão sendo satisfeitos nos seus propósitos, nos seus objetivos, é o alimento deles. É o Exatamente. alimento deles, essas vibrações. E é E a isso que gente a se gente deixa levar, né? se deixa levar. Vê que ela mudou, né? Ela mudou logo o jeito, mudou a fisionomia. Não sei se ele já falou aí, não me lembro. Mas ela, se não falou, vai falar da Não, acho que ele vai fisionomia, falar. mudou a questão da. Ele visualizou a mente, né, dela, já estava opaca, né? Exatamente. Então, é uma coisa muito séria, né? E assim, não, que a gente não pense que isso é história do livrinho, não, Não, porque não é. somos nós, com certeza somos nós, né? Se nós É. continuarmos com essa nossa invigilância, né? E Por essa isso não conversa parece clichê, mas o vigiar e orar é assim, a é importantíssimo. vigilância, é isso mesmo, a Exatamente. vigilância. A Sueli Calda Schubert, nesse livro que eu estudei para o capítulo, né, Obsessão e Desobsessão, ela fala justamente isso, né, a questão dessas sintonias através das nossas vibrações, né? Então, é muito complicado essa vigilância quando a gente denota, né? Demonstra, parou de Isso, pensar, parou de ficar atento, a gente atrai, nós atraímos os nossos semelhantes, né? Semelhantes ainda, porque a gente não está desprovido das nossas imperfeições, né? Então, é isso. exatamente. Então vamos lá. Embaçou-se-lhe a claridade mental, quer dizer, ela já ficou ali, né? Aquilo tudo que estava claro para ela já não está mais. E Uhum. duas rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: É verdade, mamãe. Então ele também entrou na mesma sintonia, né? É. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura e melancolia. É bem pouco para mim como eu, é bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos.
Casei-me há menos de 8 meses, olha só. E não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então, é um jovem, né, Thelma, ali que acabou de casar, pelo visto, assim, gosta da esposa, está disposto a manter ali, mas as tentações, ele se deixa render aos vícios que a gente viu no capítulo do vampirismo, não é isso? Pela questão, toda a área sexual dele, daquelas bactérias, daquelas larvas, e ele aqui mesmo diz, olha, a invencível atração para os ambientes malignos. Então, ele, apesar de ser casado, o que ele está relatando aqui é que ele frequenta outro tipos de ambientes, né, Thelma? E que vai se deixando levar por essas influenciações. Dois pontos aí interessantes, né? Porque ela vem com justamente as reclamações, né? Reclamações e começa a colocar por que ela se sente assim, né? Ela se sente modificada quando sai da casa espírita, e ele mostrando que o problema dele é pior, maior, né? Porque naturalmente ele está enfrentando a rotina do casamento, né? Embora tenha só 8 meses. Mas para quem não está com maturidade espiritual, preparado, né, para a vida, cai nessa situação mesmo, né? A rotina faz com que aquela pessoa fique pensando em outras saídas, e daí vem as tentações, né? Isso. Mais alguma Então, coisa? acho que não, podemos ir. E aí a irmã fala para ele: quem sabe, mano, você está sob influência de entidades menos esclarecidas. Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo veio tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos este amigo por intermédio da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético, transmitindo-lhe suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre, mais digna em sua expressão, quase infantil, e respondeu firmemente. Aqui a gente vê, né, que ele coloca a mão aqui na fronte, onde tem um centro de força chamado frontal, e a gente já viu em outras obras de André Luiz, como nos domínios da mediunidade, quando o benfeitor espiritual Clementino, que ele quer aguçar a percepção dos médiuns, ele também vai e coloca a mão na frontal e coloca, energiza para que aquele que é onde a gente também tem a glândula pituitária, que não é a pineal, né, outra, que é muito responsável por essa intuição, pelas nossas percepções, e está ligado a esse centro de força aqui. Nós já estudamos sobre a pineal, né? No capítulo 3, nós já estudamos que a gente sabe que está ligada mais ao coronário, que a gente recebe a nossa, que eles dizem que é a glândula da vida, da vida espiritual. E aqui, o que ele vai fazer? Ele vai, né, energizar ali, chegar perto, acariciar a menina para que ela possa perceber a sua mensagem. Nesse caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deva ser a última solução. Aí a menina falando para o irmão, né? Porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito,
Cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então, a resposta, que constituíra para mim valiosa surpresa, não provocou o maior interesse em ambos os interlocutores, quer dizer, nem na mãe nem no irmão, que quase neutralizados pela ação dos que estavam quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Quer comentar um pouquinho, Thelma? Essa elucidação, né, que ela dá através de Alexandre, né, porque ela se deixa envolver, né, por essa observação dele, como se fosse não, é uma influenciação boa, né, que ele está fazendo com ela. E aí a gente tem um ponto aí importante, que é a questão que muitas vezes a pessoa quer fazer o trabalho da educação mediúnica, mas não quer passar pelo estudo, né? Exatamente. E justamente o estudo é que dá todo esse amparo do conhecimento, né? Porque não é possível nós chegarmos com as nossas influenciações, com as nossas mazelas na tarefa mediúnica. Nós primeiro precisamos, né, de estudar, de ser tratado, de ser. Não é na educação mediúnica Isso. que nós Passar vamos pelas tratar, palestras, não receber é? os passes, O né? quanto é Água importante fluidificada. a frequentar, né? O que a gente às vezes chega a pessoa na casa espírita e a pessoa ela está com a mediunidade desorganizada, né? E E acha que o aí ideal é ir para a reunião mediúnica. isso, aí os companheiros orientam, você vai passar pelo estudo, você frequenta a reunião mediúnica, tem os nossos grupos de estudo, você fazer parte, tomar passe, água fluidificada, depois de um tempo, né, é que vai estar sendo encaminhado. E, às vezes, todos esses processos costumam ser equilibrados, né? Isso é muito, muito Eu importante e, às vezes, as conheço, pessoas não entendem, né? eu conheço jovens, assim, conheço um jovem que hoje em dia já não é mais jovem, mas que era assim com muitas questões de perturbação em função dessa mediunidade aflorando e Isso, descontrolada. E graças a Deus ele foi para uma casa espírita que o orientou, colocou para as reuniões públicas, depois, com o tempo, além dos grupos de estudo de ESG, depois ele foi para a evangelização. E aí, isso. depois de um bom tempo, aí, tudo aquilo se acalmou. Se Nós acalma. temos exemplo isso, eu tenho jovens aqui perto, amigos de minha filha, que também eram assim, e acalma. E aí você vai continuando no estudo, todas essas questões acalmam. Até que não é questão de ser jovem, não tem idade, mas até se ter Qualquer um de nós, condições, né, pode estar assim. exatamente, até a gente ter condições de participar de uma reunião mediúnica e sermos úteis com a mediunidade. Mas não é assim, ela estava tentando, através de Alexandre, mostrar isso ao irmão, mas ele não estava percebendo. Primeiro o equilíbrio, né? Para depois A podermos tarefa, viver. quem sabe, né? Vamos. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade em face das definições ouvidas. Quer dizer, eles já estavam por influência, então aqueles que estavam ali vampirizando não queriam saber de nenhuma dessas elucidações, porque eles queriam continuar naquela influenciação. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, falou a mãe dela, né? Não pode, pois, opinar nesse assunto. E, como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o irmão, né, melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas será, né, Thelma, que não falta vontade? Olha o que ele diz aqui, né? Que já verá que tem motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos se não permanecer no círculo das indecisões.
Quer dizer, será que ele tem mesmo a vontade que ele diz que tem, né? Será que ele Ele batalha? quer, né? Ele quer, mas a vontade, como disse os espíritos na 909, é 9. pequena, né? Ainda não é suficiente. E aí a gente coloca aquilo que eu estava falando, a gente começa a colocar os paninhos quentes, né? Os desculpismos, a autossabotagem, porque a gente sempre quer E a encontrar uma autopiedade, né? justificativa para Para os os nossos nossos erros. erros, Vícios, para que são os vícios, nossos né? desequilíbrios. Isso é vício. São É. vícios que nós trazemos de muitas eras e que precisam ser corrigidos, né? Que a E, disciplina também é uma é uma virtude. Lembra lá exatamente. do Chico Xavier, né? O Emmanuel falava para ele: disciplina, Disciplina, depois disciplina. disciplina. Então nós temos que é muito difícil, mas é Não é possível. fácil, não, Não mas é é fácil possível. não. É. E aí a gente vê, né, que eles, e assim, o que a gente percebe é que os dois são assim, como dizer assim, reclamam muito, são assim, estão sempre querendo aquela autopiedade, eu sou um coitado, sempre muito assim, né? Uhum. Podemos ir. Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo minha perplexidade. Quer dizer, falou: vou tirar, já falamos e não resolveu muito, né? O amigo que se uniu à nossa irmã, então ele está falando daquele aquele que tomou, que se acoplou lá junto, né? Fez companhia com a mãe. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício, com aqueles locais que ele frequenta. Então, diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, em que a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Então, o que a gente vê é alguém que morreu, né, mas não desencarnou. Está aqui, né, Thelma? Está aqui preso à vida que ele tinha, a esposa, até porque ele não tem, como ele diz aqui, ele não desenvolveu as possibilidades espirituais. E aí a gente pensa o seguinte: o que é preciso para que ele se desvencilhe disso? Né? A mudança de postura dela. No momento em que ela modificar, né, a sua visão, a sua conduta, ela vai se livrar dessa companhia, porque ele não vai se sentir mais ali albergado por ela, né? E assim, Então, vai ver que como ela não consegue mais dar permissão a ele para participar dessa vida compartilhada que ele tem, ele vai buscar outros caminhos, e que, se Deus isso. quiser, caminhos para o bem, né? E E você às vê. vezes a gente percebe, tem só um instante, que os espíritos permitem que eles entrem nas reuniões para ver se eles começam a escutar também, né? A participar das palestras, dos estudos, quem sabe despertam junto, né? Mas você vê que ela não tem muita vontade porque ele influencia ela, né? Exatamente. A não ter essa vontade, né? De perseverar, de modificar, de estar no esforço individual, né? E esse rapaz, essa entidade, ele conseguiu essa companhia através dos ambientes que ele frequenta. Exatamente. Não estava no planejamento, não é obsessor, é do ambiente que ele frequenta. Né? Exatamente. O ambiente que ele frequenta não tem nada, vamos dizer assim, Não, no passado dele que não, está lhe perturbando. É ali, não. são os pensamentos dele, aquilo que ele acredita, que a gente vai ver aí mais na frente,
que ele fica pensando em outras questões, e aí é isso. Mas aqui eu achei interessante isso, né? A possibilidade de alguém que está sempre ali acoplado a gente também receber esses ensinamentos, frequentando conosco a nossa Sim, casa sim. espírita, ou a nossa casa de oração, seja ela qual for, né? Quantos obsessores que se modificam, né, com a mudança daquele que era veículo dele estar acompanhando, né? Enfim. Exatamente. Vamos nós. Quanto ao rapaz, aqui ele vai explicar isso para nós. Olha, quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. Olha que coisa, né? O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Então, a gente já falou bastante sobre a questão da sintonia, né? Então, a gente não pode culpar esses obsessores, não é isso, Thelma? Aqueles que estão. Não podemos culpar, porque faz parte desse nosso querer, né? E aí, André Luiz pergunta: e não haverá recurso para libertá-los? Ele indaga, né? E a Alexandre responde: quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo, o íntimo, né? Então, assim, ajuda, como ele falou, são 9 anos tentando ali ajudar, né, Thelma? 9 anos. Mas se nós não mudamos. Eles continuam, né? É uma zona de conforto ali, né? Se nós não nos Exatamente. esforçarmos, é por isso que a gente fala muito em esforço, né? Porque a gente tem que fazer mesmo esse trabalho, né? E só nós podemos fazer. Ninguém vai poder fazer por nós, Thelma, Não, né? Se a gente é o azeite, né? É aquele não azeite. quiser, se a O gente não azeite quiser mudar, é, ninguém vai poder fazer por nós. é o azeite que Jesus fala lá naquela parábola das virgens, né? Acabou o azeite porque não se preveniram. Então a gente tem que trabalhar esse esforço, esse trabalho contínuo, dia e noite, de nós outros, para que nós possamos mudar. Exatamente. E assim, e como o tempo todo aqui deixa claro a ajuda do mestre, a ajuda dos nossos benfeitores, a ajuda do nosso anjo de guarda, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. A questão é se nós estamos abertos ou não. Você sabe que até não tem assim muito a ver com essa, mas eu estava lembrando de uma história de Santo Agostinho na Revista Espírita, que estava falando de um rapaz cego e que ele falou assim: olha, ele tem toda a condição de ser curado pelo passe, só que ele é altamente refratário. Ele recebe todos os passes de tratamento, ele está em tratamento, só que na hora que ele está recebendo aquelas energias, elas batem e saem. Porque Ficam por refratários. mais que os benfeitores estejam ali, eles não podem, até porque nós temos nosso livre-arbítrio, né, Thelma? Então, eles não vão fazer com que a Não gente interferem, não não interferem. violentam. Então, assim, nós estamos falando aqui de uma cura física, que Santo Agostinho dizia que ele era perfeitamente curável através do passe, mas ele não se permite. Então, aqui nós não estamos falando disso, mas é a nossa cura psíquica aqui também, né? Que ele fala do rapaz. E aí é inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, que, né, frequentando ali a casa, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis
e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. E aí o André pergunta: todavia não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Então aqui quer dizer, ele diz que eles têm a vontade, né, Thelma, mas não passa da... Não é uma vontade determinada, né? É uma vontade pequena ainda, não tem a perseverança. E aí esses interessados forçariam por sua volta. Eu já falei isso, né? Quando Jesus expulsava Não é? aqueles obsessores, aí ele falava para o que foi curado: vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior, porque muitas vezes vai um e volta três, né? Exatamente. E na questão até das curas, né, Thelma? Nós temos relato daqueles que foram curados por Jesus e voltaram a ficar doentes, Voltaram a enfermar. Tem um voltaram a caso, né, enfermar. que ele volta para a taberna. Um daqueles que foram curados, ele volta para a taberna, né? Exatamente. Infelizmente, já presenciei pessoas, até pessoas importantes dando entrevista, né? Que está curado, agora já posso voltar às baladas, já posso voltar, entendeu? Então, E a gente aí, né? sabe, não é? A E gente a gente sabe, não sabe desses que é, são viciados ou no álcool, nas drogas, que você tem que se manter distante, não é? porque Pois é, quando você tem por perto aquilo que lhe faz ficar tentado, você vai passar por muita dificuldade. Então é é. melhor que a gente tente se afastar Se dessas nossas afastar, tentações para que a gente não caia nelas novamente, né? Porque porque é um nem estímulo, sempre a né? gente tem essa força de vontade, né, de resistir. E É, nós aqui estamos lidando, no caso do rapaz, com vícios também. Então, é. né? A pessoa que quer deixar de fumar, se não mudar de companhia, vai ter vontade de fumar sempre, né? E a Exatamente, bebida e exatamente. tudo, né? E tudo é assim mesmo que acontece. É o estímulo que nos convida. Bom, já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los de modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro, e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, olha só, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. A rotina, Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. No entanto, e aí André Luiz fala, no entanto, vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares, e aí Alexandre fala, quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Então é isso, né? E aqui eu fiquei pensando, Thelma, na questão da senhora, né, da saudade do companheiro, e como ele era uma pessoa não com conhecimento espiritual, não mais ligada às questões da espiritualidade, também se mantinha ali junto dela e fomentando isso, né? Mas muitas vezes nós também não deixamos aqueles que desencarnam ir embora, né, Thelma? Nós também. também, eles querem ir, mas nós ficamos ali, ó, agarrados a eles, né? Isso mesmo. No caso da senhora, ela, na época que era casada, naturalmente tinham também os seus pensamentos semelhantes, né? E como ela não mudou, ele continua ali. E aí ela, talvez com a lembrança, ela atrai, né? Atrai, no caso, a É. companhia dele, né? E o rapaz, Enfim, você vê aqui, gente, ele está dizendo que se ele acha que se ele sai dessa vida, ele vai se tornar menos homem. Quer dizer, olha a mas isso é concepção, a pensamento gente machismo, machista, a gente não é, sabe que tipo de educação esse pai ou essa mãe deu a esse menino, não é? E que ele vai, que homem é esse que tem que viver nessa vida, né? mas são também, Márcia, as dificuldades do espírito, né? Quanto a Exatamente, gente não também, né? sabe as experiências que ele teve em outras vidas, que traz todas É, essas tendências, né? Essas inclinações, esses vícios que foram, né?
vivenciados em muitas encarnações, e agora está aí, reverberando, até ele se conscientizar disso e querer mudar, né? Mas, enfim, é isso. Queridos, nós chegamos, então, a nosso último slide, né, dessa história, porque, olha, agora depois Alexandre vai falar sobre isso, né, quanta ajuda já foi tentada e que eles vêm e continuam aqui, ó, satisfazem mutuamente, né, que já se fizeram essas tentativas, mas que eles não, acho que não conseguiram. Então, até nosso próximo encontro, né? Foi muito bom estar com vocês. Deixem seus comentários, se tudo possa, que Jesus possa nos abençoar para que possamos estar juntos na semana que vem. Se Deus quiser, até mais. Fiquem com Deus. Até lá, Márcia. Até lá, Thelma.